Você está na redenção, igreja que prega graça, acolhe os aflitos, dá sustento aos perdidos, protege os desamparados, quebrando as cadeias e rompendo as correntes que aprisionam a humanidade. Venha fazer parte desse time, participe, integre-se, desenvolva seus dons, traga sua família, amigos, colegas de trabalho, e todos serão impactados por Deus, transformados e salvos desse mundo perdido. Somos a igreja, somos sua família, somos redenção. Louvado seja Deus pela possibilidade de nós estarmos reunidos novamente e para que a palavra do Senhor encontre abrigo nos nossos corações. Vou ministrar a palavra que está em Gênesis, no capítulo de número 15, a partir do verso de número 1, e o tema dessa ministração, para fins didáticos, é ser grato por pertencer à aliança. Amém? Gênesis, capítulo de número 15, a partir do verso de número 1. Um minuto aí para vocês abrirem. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Quem achou, por favor, diga, achei. Louvado seja Deus, diz assim a palavra do Senhor. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo, não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandiosíssimo galardão. Então disse Abrão, Senhor Jeová, que hás de me dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão, eis que não tens me dado semente, eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo, este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, este será o teu herdeiro. Então o levou para fora e disse, olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe, assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e lhe foi imputado isto por justiça. Disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti essa terra para herdares. E disse ele, Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe, toma-me uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes e partiu-os pelo meio. E pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres, Abrão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão. E eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Então disse a Abrão, Então disse a Abrão, saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua. E servi-lo-ás e afligirão-a 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice, e serás sepultado. E a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus ainda não está cheia. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis que um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abrão, dizendo, a tua semente tenho dado essa terra, desde o rio Egito até o grande rio Eufrates. O Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, e o Amorreu e o Cananeu, o Gergazeu e o Jebuseu. Nós vamos ler só até aí, por favor, curva um minuto a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós estamos à tua presença, e nós sabemos que a tua palavra está guardada no céu, Senhor, mas ela é revelada na terra. Nós pedimos que o Senhor fale e não te cale, Senhor, nesta noite. Que o Senhor saque da tua aljava a tua palavra, e o Senhor lance em cada coração, para que ela atinja, Senhor, o propósito para qual ela está sendo enviada. Fala conosco e não te cale, Senhor. Fala e move, Senhor, o nosso coração, em gratidão por pertencermos à aliança. Move, Senhor, o nosso espírito no perfeito e completo, da perfeita e completa compreensão, Pai, da tua palavra e daquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Desde já nós consagramos este lugar como santo ao Senhor,
Pedimos, meu Deus, que venha o teu poder, a tua graça, o espírito da revelação da tua palavra sobre a tua igreja. E que cada coração abrigue, meu Deus, a tua palavra como verdade imutável. Porque nós sabemos que toda a honra, toda a glória, toda a majestade, poder e domínio é dado ao Senhor nos céus e na terra, agora e para sempre. Amém. Bem, nós mudamos o nome do culto de domingo, de culto da família, para culto de gratidão. E é grato aquele que reconhece o benefício que o Senhor lhe faz. É grato aquele que sabe que muitas vezes a não concessão de uma coisa que Deus coloca para a gente, Ele evita que nós tenhamos, também é motivo de gratidão. Mas nós acreditamos muitas vezes, por uma questão automática, mecânica, de que nós devemos ser gratos somente por aquilo que nós recebemos. Quando, na verdade, muitas vezes Deus nos poupa de sofrimentos extraordinários, não nos concedendo aquilo que a gente pede. Porque nós temos uma visão limitada, uma visão terrena daquilo que é a vontade de Deus para a vida da gente. Mas Deus enxerga de uma maneira sobrenaturalmente plana e macro aquilo que Ele tem para a nossa vida. Então, muitas vezes, o fato dele não ter me dado é um ato de graça, de misericórdia e de poder que Ele estabelece sobre a minha vida. Então, para a gente ter em mente o que é essa gratidão que nós precisamos ter, nós precisamos relembrar que é a história de Abraão. Quem é Abraão? Por que ele nasce Abraão? E por que ele se torna Abraão, o pai da fé? Em primeiro lugar, se a gente for ver nos capítulos anteriores, a gente vai descobrir que ele é descendente direto de Noé. O filho de Noé, chamado Sem, dá origem ao pai de Abraão, e aí eles são chamados de semitas. Inclusive hoje a gente usa o termo semita para fazer alusão a todo aquele que descende de Abraão. Então os judeus são semitas. Quando a gente fala em uma atitude antissemita, a gente está falando de preconceito contra a religião judaica, contra aqueles que são descendentes de Abraão. Então a gente já encontra a primeira questão, o primeiro dado importante, é na própria filiação de Abraão a Noé. E Deus já havia estabelecido duas alianças. A primeira aliança Deus estabelece com Adão. E a segunda ele vai estabelecer com Noé, quando ele diz, olha Noé, eu juro por mim mesmo que a terra não será mais destruída. E por isso que você vê o arco-íris, que é a assinatura de Deus ao pacto que ele fez com Noé. Só que Deus agora ele vai estabelecer uma nova aliança com Abraão. A terceira aliança de 7 alianças ao longo do Antigo Testamento, ou melhor, 6 no Antigo Testamento, e uma no Novo Testamento, que é a nova aliança com o Senhor Jesus. Então, logo depois que ele nos traz a primeira informação sobre Abraão, ele também traz de que eles viviam em Ur dos Caldeus. E Ur dos Caldeus é considerado geográfico e historicamente como o lugar onde nasceu a civilização. Nasceu inclusive a escrita, cuneiforme, que deu origem à escrita no mundo. Então eles estão num lugar chamado Crescente Fértil. A Mesopotâmia está vivendo o melhor período que eles poderiam viver. Mas há uma grande destruição, há um grande êxodo, porque aquela terra está sendo invadida. Aquela terra está sendo objeto de depredação das tribos menores. Então, eles saem de Ur dos Caldeus e eles vão em direção, então, a Canaã. Mas o pai dele para em Harã, Padã-Arã. Não chegou ao destino. Ali, quando o pai chega, então, naquele lugar, Abraão toma Saraí, que ainda não é Sara, porque a gente só se torna o que a gente é de verdade após um encontro com o Senhor. Foi assim com Jacó, foi assim com Paulo, foi assim com todos eles, e eu espero que seja assim com você também. Que você tenha o seu nome trocado por um encontro pessoal, sobrenatural e transformador com o Senhor Jesus. Então ele se casa com Saraí, Saraí é estéril. E a lei garantia que um homem casado com uma mulher estéril poderia tomar outra mulher para que lhe suscitasse filhos. Era um direito que a lei garantia ao homem. Mas Abraão ele é imbuído de tanta honestidade, tanta dignidade, que ele não vai expor Sara. Então ele não vai tomar outra mulher e ele vai orar e ele vai dizer, olha, eu não vou tomar outra mulher para suscitar filhos. Mas ele pega e adota um rapazinho chamado Eliezer. Eliezer quer dizer, Deus é o meu ajudador.
E ele pega esse rapazinho em Damasco e traz para dentro da casa dele. Ele estabelece que aquele seria o filho que faria sucessão a ele. Aquele seria o filho que herdaria todas as propriedades dele, que geriria, ou faria a gestão de todas as riquezas dele. Aquele seria o filho da promessa. Muitas vezes a gente se conforma com uma situação substitutiva à bênção de Deus. Tem um louvor da Cassiane que ela diz: hoje eu vou pegar minha bênção e eu não vou sair daqui. É uma disposição do coração em você entender que se há uma bênção no céu, você deve persegui-la, você deve buscá-la. Mas Abraão, nesse estado que ele está, dignamente ele poupa a Sara e ele pega Eliezer. E Eliezer vai ser o sucessor dele. Logo depois, o Senhor diz: sai daí de Ur dos Caldeus, sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Ele deveria sair da parentela dele, deixar para trás todo mundo. Porque a bênção que Deus tem, ou o plano que Deus tem, às vezes não vai envolver naquele minuto a tua família, não vai envolver naquele minuto os teus amigos. E Deus vai falar: olha, um caminho que eu tenho traçado para você. E você tem que andar por esse caminho. Às vezes é um caminho solitário, mas Deus, Ele está ali segurando a tua mão e caminhando com você. Porque afinal Ele é Emanuel, Deus conosco. E ele fala: sai da tua parentela e vai para um lugar onde eu vou te mostrar. Nós temos muita dificuldade, humanamente falando, em obedecer a Deus. A gente questiona Deus: mas para onde eu vou? Que lugar o Senhor vai me mandar? Como é que eu vou me virar lá? Quem vai estar lá para me suportar, porque é terra estranha? Abraão não. Abraão simplesmente falou: Senhor, o Senhor está mandando, eu vou. E essa genuidade, essa inocência, essa prontidão em receber a ordem do Senhor e obedecer, é que transforma homens humildes em extraordinários homens de fé. Essa prontidão em não ficar questionando o caminho que Deus tem para a tua vida, que transforma uma mulher simples numa mulher que marca uma geração inteira. E Abraão, então, ele pega o sobrinho Ló, que é filho do irmão dele, e ele sai daquela terra. E eles vão habitar uma terra que é fértil. Aliás, eles estão num lugar que é extremamente fértil, porque é irrigado por 3 rios, o Eufrates, o rio Nilo e outro. Então o Egito está começando a surgir com todo o resplendor do Egito, com toda a riqueza, mas eles vão para aquele crescente fértil, e chama crescente justamente porque se você desenhar uma linha ao redor de todos os países que fazem parte dessa região, vai formar uma lua crescente. E fértil porque aquele é o melhor lugar do mundo. É o lugar onde tem provisão, é o lugar onde tem a bênção de Deus está ali derramada. E ele está indo para aquele lugar. E é o lugar que todos nós desejamos estar. Só que aí no meio do caminho, a desobediência em ele deixar Ló, que não deveria ter acompanhado ele, se torna um peso. Logo eles começam a prosperar, e logo a terra se torna impossível deles viverem juntos. Só que Abraão é um homem pacífico, ele chega para Ló e fala assim: Ló, não dá mais para a gente viver junto. Eu vou continuar amando você, mas você vai para uma banda, eu vou para outra. Escolhe o lugar onde você quer ir. Às vezes você vai ter que abrir mão de alguma coisa, pacificamente, para você entrar novamente no poder e na aliança que o Senhor tem para a tua vida. Não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito de Deus, pela sabedoria que o Senhor derrama sobre a tua vida. E aí então ele fala: olha, escolhe, para onde você for, eu vou para o lado seguinte. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, obviamente que eu vou para a direita. E aí, então, Ló escolhe o lado e ele vai. Ló escolhe o melhor lugar, o lugar mais bonito, mas o lugar mais pecaminoso daquela terra, chamado Sodoma. Ele vai para aquele lugar que se tornaria objeto de ódio ao Senhor. Ele vai para um lugar que, embora seja ali bendito, parece ser um lugar fértil, vai se tornar um lugar odioso, pelo volume de afronta que se faz aos céus. Mas Abraão vai obedecer a palavra do Senhor e vai para o lugar onde Deus o chama. Só que um dia, Abraão está tranquilo e vivendo. Chega para ele a notícia de que 4 reis se insurgiram contra um rei que dominava aquela terra. Eu estou contando cronologicamente para você entender a exposição da mensagem a partir do capítulo 15. Nós estamos agora no capítulo 14, tá bom? Então Ló e Abraão estão envolvidos agora num conflito, um conflito bélico. Os reis que se insurgiram contra o domínio daquele outro rei,
Levam cativo quem? Ló. Abraão diz assim, ele pode não estar comigo, mas ele faz parte da minha família, eu vou buscar. E aí ele pega os 318 homens da tribo que está ali com ele, mais os confederados, que eram amigos, que estavam habitando na mesma terra, e ele persegue aquele exército que roubou, que saqueou, que levou o povo de Sodoma como cativo, e levou Ló também. E ele volta de lá, segurando tudo aquilo que foi roubado, e também Ló ele traz de volta. Aí chega o rei de Sodoma e diz assim, pode ficar com todos os bens materiais, você só me devolve as vidas. Abraão diz assim, pelo Senhor que está no céu, eu não quero nada da tua mão. Exceto aquilo que meus homens comeram, eu não tomarei nada da tua mão. Mas eu não quero nada, eu só quero o meu sobrinho. Agora, ele vai para casa e acabou a guerra. Eu não sei se você já passou por alguma guerra que tenha demorado talvez 1, 5, 10, 15 anos. E guerra consome a gente. Guerra exaure a gente de tal maneira emocionalmente que você saiu vencedor. Mas você senta no lugar e você está completamente extenuado. Às vezes é uma guerra dentro da tua casa, num casamento, que você tenta salvar a todo custo. Às vezes é uma guerra na área da saúde, que você peleja com a tua saúde, você luta, você se esforça e você sai vencedor. Mas exigiu de você tanto esforço, que chega uma hora você senta na soleira da tua casa e você fala, meu Deus, como é que eu sobrevivi a isso? Como é que eu passei por todo este processo? Há uns 19 anos atrás eu passei por uma luta assim. A primeira. Porque depois vieram outras. Mas exaure a gente, tira a força, tira a vontade de viver. E Abraão agora está sentado na casa dele, repensando tudo aquilo que aconteceu. Ele está assim, puxa, mas e se eu não tivesse saído vivo dessa luta? E se eu não tivesse trazido Ló de volta? E se eu tivesse morrido nisso? Como seria o futuro que Deus teria para mim? Porque ele disse que eu teria uma geração. Como é que isso aconteceria? Às vezes eu faço esse exercício mental. Às vezes eu estou deitado na cama e está tudo em paz na minha casa. E aí eu olho para a Elaine, eu olho para as meninas, eu olho para a igreja, eu olho para a minha vida, eu olho para a minha saúde, eu falo, o Senhor tem me cercado de paz por todos os lados. Mas o que seria se eu tivesse sucumbido? O que seria se eu tivesse desistido? Você faz esse exercício também? De olhar a tua vida e falar assim, e se eu não estivesse aqui? Onde estaria minha família? Os meus filhos seriam ensinados do Senhor? Eles continuariam a servir ao Senhor? Onde estariam a minha família quando chegar o dia mau? Será que eu instruí direito? Será que eles estão servindo ao Senhor de tal maneira que a minha falta seja sentida só como saudade, mas não como desespero, não como perda? E é aconselhável você fazer esse tipo de projeção mental, porque você alinha as coisas direito. Você deixa de se preocupar com bobagem e você coloca os teus olhos naquilo que tem valor. Você começa a olhar para a tua família como o bem mais precioso do mundo. E você começa a olhar para a tua relação com Deus como uma coisa prioritária. Então, domingo, você não vai ficar em casa. Na quarta-feira, que tem culto de oração, você vai buscar o Senhor, porque os dias são maus. E você precisa desta aliança, deste poder da aliança, para você ficar em pé. Abraão está fazendo toda essa cogitação mental, ele está desenhando esse cenário na cabeça dele. E aí, a surpresa. O próprio Deus, o Senhor de todo o universo, se apresenta a Abraão. Chegamos no capítulo 15, no verso 1. E o Senhor diz assim, não temas, Abraão. Eu sou o teu escudo, o teu grandiosíssimo galardão. O Salmo 118 faz uma referência maravilhosa a Deus como cidade forte, como escudo, como lugar de fortaleza, como Deus, como nossa segurança. E Deus está dizendo para Abraão, Abraão, eu sou o teu escudo. Você saiu da guerra porque eu te protegi. Você passou pela enfermidade porque eu estava lá. Você não morreu naquele acidente porque eu estava lá. Você caiu do teto, mas a minha mão te amparou embaixo porque eu sou o teu escudo. E de quanta coisa Deus tem te livrado e você não tem se dado conta.
De quanta coisa você olha para você e a soberba toma o teu coração e você acha que é na força do teu braço que você está em pé. Deixa eu trazer uma notícia para você. Você está em pé porque Deus é o teu escudo. Você está em pé porque Ele te protegeu. Você está em pé porque Ele te salvou de perigos invisíveis que você nem sabia que estavam tramados contra a tua vida. E o Senhor está falando isso para Abraão. Abraão, não perde teu tempo com bobagem, sou eu teu escudo. Se eu não te proteger, você está sozinho, você está vulnerável, qualquer coisa vai te acontecer. Quem hoje pode erguer a mão e dizer, o Senhor é meu escudo? Eu posso dizer, o Senhor é meu escudo. Ele tem me protegido. E aí o Senhor olha para Abraão e fala, Abraão, não basta só eu ter te protegido. Eu sou o teu melhor presente, Abraão. Você está achando que é tua casa? Você está colocando a tua família em cima de um altar e está se prostrando, adorando e achando que é virtude? Eu não divido minha glória com ninguém, Abraão. Você precisa olhar para mim e saber que eu sou o único, eu sou o mais importante. Eu não troco lugar com ninguém, eu não divido glória com ninguém. Você precisa saber que a tua herança sou eu, o teu futuro sou eu, a tua colheita sou eu, a tua esperança sou eu. Eu sou o teu grande galardão, Abraão. Mas eu não devo amar minha família? Claro. Amar a Deus sobre todas as coisas. Ao próximo como a ti mesmo. Eis a regra que o Senhor Jesus nos deu. Você tem que amar a Deus acima de todas as coisas. A ponto de que se Ele olhar para você e falar, Abraão, me dá o teu filho. Você tem que estar pronto para dar. Você tem que amar a Deus de tal maneira que nenhum pedido dele te pareça absurdo. Nenhum pedido desse, vai parecer para você uma afronta. Abraão, eu quero todo o teu dinheiro, está aqui, Senhor, porque eu amo ao meu Deus, porque eu amo a casa do meu Senhor, do meu tesouro particular, eu trago e entrego. Abraão, eu quero o teu filho, Senhor, eu estou aqui, eu vou chorar 3 dias, eu vou lamentar 3 dias, mas durante 3 dias, eu vou caminhar, Senhor, por Horebe para entregar o meu filho para o Senhor, porque o Senhor é o meu galardão. Quando Deus for a tua prioridade, querido, quando você alinhar a tua vida espiritual e colocar Deus como a tua prioridade, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Confia no Senhor, todas as outras coisas virão debaixo dessa relação. Você pode dizer amém para essa palavra? Ele está dizendo isso para Abraão, está um clima espiritual maravilhoso, porque a gente prova de uma gota da presença do Senhor, e a gente quer ser arrebatado, quer ter o coração no altar, e ali está criado todo um clima maravilhoso. E Abraão vem infantilmente, como todos nós muitas vezes, e ele olha para o Senhor e diz assim, o que hás de me dar, Senhor? Você já está falando, Abraão, eu sou teu escudo, eu sou tua recompensa. Tá, Senhor, mas o que o Senhor vai me dar? Abraão, eu vou dizer de novo. Eu sou tua proteção. Eu sou aquele que te guarda. Eu sou o guarda de Israel, que não dorme e não toscaneja. Eu sou aquele, Abraão, que guarda os teus caminhos. Eu sou aquele que dá ordem a teu respeito aos meus anjos. Tá, Senhor, mas o que o Senhor há de me dar? Uma pergunta completamente impertinente, que não faz jus à visita que está em casa, que não faz jus ao momento glorioso de Deus falar com a gente. E quantas vezes Deus está querendo comunhão com a gente e a gente está olhando para as mãos dele. Ele está dizendo, olha para os meus olhos, Abraão. Eu sou o teu Deus, eu vim do céu para poder dizer para você que eu quero aliança com você, mas você está olhando para a minha mão, Abraão. Quantas vezes nós nos aproximamos de Deus assim? Eu me lembro, há muitos anos atrás, minha filha amava chicletinho colorido. Minha filha mais velha. E eu trazia todo dia, porque eu amava trazer chicletinho para ela, porque ela ficava tão feliz, ela me abraçava, ela falava que me amava, aquele negócio todo. Mas com o passar do tempo, eu chegava em casa, ela já não olhava mais para os meus olhos. Ela já ia direto no meu bolso e pegava e saía. E aos poucos eu percebi que ela gostava mais do chiclete do que de mim. Na verdade não era nada disso, ela me amava. Mas ela já não manifestava mais aquele amor genuíno que ela tinha de pai, você é o melhor pai do mundo, pai, eu te amo, porque isso faz bem para o coração da gente. Deus estava lá e Abraão estava colocando a mão no bolso de Deus, perguntando, o que hás de me dar, Senhor? Abraão querendo chicletinho colorido e Deus querendo a aliança. E quantas vezes nós não estamos assim diante de Deus?
Quantas vezes nós não vamos diante de Deus e a gente desfia uma oração, Senhor, em nome de Jesus, eu entro na tua presença, abençoa minha filha, promove o meu genro no serviço, tira a enfermidade da irmã, visita o pastor, visita isso, visita aquilo, em nome de Jesus, amém. E a gente trata Deus como um empregado, o soberano, o Deus de todo o universo. E a gente trata Ele como um empregado, a gente olha para o bolso dele. E aí a gente vai com uma desculpa. Senhor, o que has de me dar? Porque vamos ser sinceros, Senhor. Até agora o Senhor não me deu semente. Até agora, Senhor, o Senhor não me deu um filho. Não importa que eu te livrei da guerra. Não, mas o Senhor não me deu um filho. Não importa que eu te prosperei. Mas o Senhor não me deu um filho. Não importa que eu te mantive em saúde até hoje. Mas o Senhor não me deu um filho. A gente condena Deus por um pedido que Ele não nos concede e esquece 90 que Ele já concedeu. Aí Abraão toma uma atitude completamente insolente e ele diz assim: o Senhor não deu um jeito, eu vou dar. O Senhor não curou meu casamento, então eu vou curar do meu jeito. Vou me prostituir também para pagar o mal com o mal. Ah, o Senhor não fez aquilo, então eu vou fazer, porque o Senhor não tem feito. Já que não me deu um filho, quem vai herdar minha herança é Eliezer, que mora dentro da minha casa. O meu mordomo, Damasceno, ele vai herdar. Sabe por quê, Senhor? Porque quando o Senhor não me deu um filho, eu chamei Eliezer e falei assim: Eliezer, cuida de mim e cuida da Sara. Quando eu morrer, chora. Porque eu preciso ter pelo menos uma pessoa que chora no meu velório. Abre um buraco no chão, me enterra. Depois disso você fica com tudo que é meu. Muito rasteira a visão que Abraão tinha de paternidade. Muito rasteira. Deus falou: Abraão, é pouco, Abraão, você está sonhando pouco. Como é que eu vou chamar um homem para ser pai de gerações com uma mentalidade dessa? Como é que eu vou contar com você? Como é que eu vou te colocar no ministério se primeiro vem o teu ventre e não a adoração? Como é que eu vou colocar a palavra na tua boca de revelação se você não me busca em primeiro lugar? Como é que eu vou fazer uma transformação na tua vida se você quer dar um jeitinho? Você quer jeito? Eu quero dar aliança. Você quer um buraco? Eu tenho o céu para você. Você quer um enterro? Eu tenho vida para você, Abraão. Que história é essa de jeitinho? Eu tenho novidade de vida para você, Abraão. E não é da tua casa, não é Damasceno que vai ser o teu herdeiro. Sabe quem vai ser o teu herdeiro? Aquele que sair de você. Porque é para você que eu te fiz. É em você que reside a bênção. E deixa eu trazer uma palavra de Deus para você. Não vai no caminho da tua autoconfiança. Vai vir de Deus a bênção sobre a tua cabeça. Ele vai fazer nascer de você. Não é do outro, não é do cicrano, não é da minha mãe, não é do meu patrão. Vai vir de você a bênção. Porque Ele te constituiu para ser abençoado. E Abraão continua nessa vibe maluca, e o Senhor fala: não é Eliezer, é o filho que eu te der. Mas sabe qual é o teu problema? O teu problema é que você está muito rasteiro. O teu problema é porque você está muito autoconfiante e num ambiente de desculpa. Vem cá, Abraão, vem cá, sai aqui fora. Não foi Abraão que foi lá fora, foi Deus que o levou. Às vezes Deus vai te levar para fora do teu ambiente de murmuração. Às vezes Deus vai te levar para fora do teu ambiente de incredulidade, porque ali você não está vendo a bênção do Senhor. Ali você não está vendo o propósito de Deus. Então Deus vai te levar para fora, vai falar: ó, sai dessa situação aí, sai da zona de conforto, vem aqui. Você quer provar quem sou eu? Então eu vou te mostrar quem eu sou. Olha para o céu, Abraão. Olha para o céu. Agora me diga, quantas estrelas tem lá? Ah, Senhor, eu não posso contar. Vai ser assim a descendência que eu vou colocar sobre a tua vida. E aqui tem um segredo espiritual. O Senhor está falando de descendência. O Senhor está falando de você que está sentado na Batista da Redenção neste domingo ouvindo essa palavra. Porque você é descendente da fé de Abraão. Então o Senhor estava falando disso. Olha para o céu que eu vou te dar uma geração bendita. Uma geração que vai nascer no céu. Mas lá no capítulo 13 o Senhor falou: Abraão, olha para os grãos da areia. Olha para a areia do mar. Eu vou te dar geração humana. Você vai ser pai. Você vai ter uma multidão. Vai nascer uma nação das tuas entranhas. Então a aliança de Deus, ela sempre vai contemplar duas coisas: a minha vida pessoal, os meus sonhos, os meus planos,
Mas a vontade de Deus que está no céu, ela prevalece sobre toda e qualquer forma que eu tenha. Então Deus está propondo para Abraão 2 lados da aliança. Eu vou fazer o que você quer, mas faz primeiro a minha vontade. Mateus capítulo 6, verso 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas eu acrescentarei. Deus está propondo isso, e está propondo isso para você hoje, que está sentado aqui. Aí Deus leva Abraão, e chega lá e fala, Abraão, conta. Aí Abraão, todo cheio de fé, diz assim, como é que eu vou saber que o Senhor está dizendo a verdade? Me dá um sinal de que o Senhor está falando sério, que vai fazer isso. Me mostra então, se compromete comigo, que o Senhor está falando. Quando a palavra de Deus não bastar para você, você está correndo risco. Quando a palavra de Deus não for firme para você, e você precisar buscar de artifícios para a tua fé ser fundamentada, a tua fé está correndo risco. Então, deixa que Deus, Ele guie os teus passos. O Senhor falou, Abraão, você está querendo uma prova? Então vamos fazer, Abraão, uma aliança? Vamos fazer uma aliança, Abraão. E não pense você que aliança é coisa de homem, não, é coisa de Deus. Como é que era estabelecido o contrato entre duas pessoas, uma aliança, lá no tempo de Abraão? Pegavam-se animais, traziam-se os animais prescritos, fazia-se o quê? Dividia-se o animal no meio, em 2 partes. Pegava lá uma cabra, dividia a cabra no meio, colocava uma parte lá, uma parte cá. Pegava lá uma ovelha, dividia no meio, colocava uma parte lá, outra parte cá. Pegava ali um novilho, fazia qualquer coisa, cortava no meio, uma parte lá, outra parte cá. Deus falou, Abraão, pega lá, uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma pombinha rola e outro pombinho. Traz todos estes, parte no meio, e põe cada parte deles em frente uma das outras. Somente as aves você não vai partir. Você está entendendo essa palavra? Ele cortou os animais, colocou os animais. E a lei dizia que as 2 partes contratantes tinham que passar pelo meio dos animais. Aqueles animais significavam assim, se o Sérgio não cumprir a parte dele, vai haver derramamento de sangue e ele vai responder com a vida, porque é uma aliança. Assim como aconteceu com esse animal, vai acontecer com quem passar pelo meio dele. Então a aliança era justamente essa. Deveria passar Abraão e deveria passar Deus na aliança. Mas Deus falou, Abraão, eu me basto. Sabe por quê, Abraão? Porque eu conheço a tua fraqueza. Quem passar pela aliança não pode errar. Mas eu sei que você vai errar, Abraão. Quantas vezes você não prometeu ao Senhor e voltou atrás? Quantas vezes você falou, dessa vez eu vou fazer certo? Não fez. Quantas vezes você se propôs a ler a Bíblia em 1 ano? Você nunca leu. Quantas vezes você se propôs a dobrar 5 minutos o teu joelho diante de Deus logo no começo da manhã? E você não fez. Porque nós somos imperfeitos. Mas é na nossa imperfeição que um Deus perfeito aperfeiçoou o poder dele. É na minha fraqueza que o poder de Deus é aperfeiçoado. Então Deus faz vir um sonho, faz vir um sono sobre Abraão, e Abraão dorme. Às vezes nós precisamos dormir, irmão. Sabe por que nós precisamos dormir? Porque senão a gente fica com o olho aberto, olhando a mão e fala, tá velho, não vou mais gerar filhos. Fica olhando para o ventre e fala, ó, já está amortecido, não vou mais gerar filhos. Às vezes Deus tira a gente e faz vir um profundo sono para a gente não lutar com incredulidade para aquilo que é a aliança que Deus está fazendo com a gente. Às vezes Deus tira a gente de cena para a gente não pecar contra a aliança. Então Deus fala, Abraão, você não precisa passar, eu passo. Porque eu sei que você vai errar, mas eu não vou errar. A aliança está garantida por mim, o Deus Todo-Poderoso. Irmão, não importa o quanto você erre. A Bíblia diz, se nós pecarmos e nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Deus sabe que você vai errar. Deus sabe que você é falível.
Mas a aliança dele não é invalidada porque você não passou pelo meio, porque está garantido na palavra dele, no caráter imutável de Deus. A promessa de Deus, ela não é garantida por você, ela é garantida pela promessa dele não mudar, porque nele não há sombra de variação. Então, Abraão passa pelo meio da oferta. E aí, curiosamente, passa um rolo de fumo e uma tocha acesa. O que é o rolo de fumo? O rolo de fumo é que Deus já sabia que a de Abraão viria uma geração que ia servir 430 anos de escravidão no Egito. O rolo de fumo era o lamento daquele povo e o clamor deles para que Deus os trouxesse em liberdade. A aliança, a posteridade de Abraão estava garantido pela aliança que Deus passou. Os teus filhos estão guardados no Senhor. Ergue a tua mão. Diz assim: a minha descendência está guardada no Senhor. E eles servirão a Deus, mesmo depois de eu ter ido embora. Em nome de Jesus. A tua geração está guardada no Senhor. Você não precisa se preocupar. Ah, mas meu filho está assim, meu filho está assado. Você não gerou filho para calamidade. A tua geração está guardada no Senhor. Amém? Passou primeiro o rolo, então Deus está dizendo: a tua geração vai servir 430 anos como escrava no Egito, mas o clamor do teu povo vai subir até mim, eu ouvirei e eu descerei para salvá-los. É por isso que tinha a tocha de fogo. A tocha de fogo significaria a Deus conduzindo aquele povo longe do Egito. À noite durante o dia uma nuvem para proteger, à noite uma coluna de fogo para mostrar qual é o caminho. Deus está vendo o teu futuro, Deus já conhece, antes de você nascer, conforme a palavra diz lá em Jeremias, Ele já conhecia o teu coração, Ele já sabia quem você era, e os seus dias estavam escritos na mão dEle. Então não precisa se preocupar. Como Abraão, a tua posteridade, o teu futuro está guardado no Senhor. Você crê nisso? De verdade? Então você não vai mais se preocupar. Amém? E aí ele passa então com Abraão e ele diz para Abraão: Abraão, agora sim está feita a nossa aliança. E aí ele logo em seguida no versículo 13, ele traz a revelação para Abraão de que a descendência de Abraão seria peregrina em terra estranha. Mas que o Senhor, depois de 400 anos, ele viria e julgaria aquele povo que o escravizou. E aí ele disse: depois disso, Abraão, você vai em paz para a tua família e você vai guardar o pacto da aliança que nós temos hoje. Só que acontece que logo depois, no versículo 17, está escrito assim: e sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Era Deus tratando no meio da aliança a garantia de que Abraão e a descendência dele seriam benditas. Agora eu quero explorar com você rapidamente o que é o rolo de fumaça e a tocha de fogo, trazendo contemporaneamente aqui para fazer uma aplicação prática. O rolo de fumaça é juízo. A tocha de fogo é sabedoria e proteção de Deus. Para os amalequitas que te perseguem, rolo de fumaça. Para a igreja do Senhor, tocha de fogo. Para aquele que está te perseguindo sem motivo, rolo de fumaça. Para você, tocha de fogo, sabedoria que vem do Senhor. Para aquele que está aí rompendo contra o teu casamento, quebrando a aliança do teu casamento, rolo de fumaça. Mas para você que é justo, para você que está buscando o Senhor, tocha de fogo, o Senhor te dará essa tocha de fogo para iluminar não só o teu casamento, mas a vida dos teus filhos e o teu lado profissional também, dentro da aliança em nome de Jesus. Só que aí, quando você vai ver, o Senhor diz assim para Abraão: a tua descendência, ela ainda será peregrina na terra. E por que será que o Senhor não vai dar à descendência de Abraão aquela terra naquele momento? Porque ele vai trazer uma informação preciosa. Ele está dizendo: ainda o cálice dos amorreus não encheu a taça. Ainda não transbordou a minha ira contra os amorreus. E isso explica muita coisa para a minha vida. E explica para a sua, por exemplo. Quem aqui já sofreu uma injustiça e depois viu a pessoa que te feriu prosperando absurdamente? Quem aqui já olhou e falou assim: derrubou, dividiu a igreja, machucou,
estranhou todo mundo, levou um monte de gente e continua prosperando. A pergunta é: ficará impune aquele que fez o mal? Não. O cálice da injustiça dele está enchendo, porque o Senhor vai cobrar a conta. A Bíblia diz para você não se vingar dos seus inimigos. Pelo contrário, a Bíblia diz que você deve abençoar aquele que te persegue. Mas uma coisa é certa, Deus trabalha em cima de princípio. Aquele que feriu você, aquele que falou mal injustamente, aquele que fez você passar por um vale de sofrimento, e você está olhando achando que ele está bem, que ele não vai sofrer nenhum dano, a ira do Senhor, a justiça do Senhor há de se manifestar sobre a vida dele. Então não precisa você cobrar, não precisa você se vingar, não precisa você lançar impropérios, maldição para poder cancelar isso, porque o Senhor é Ele que vai cobrar a conta. Você percebe como a aliança é importantíssimo, você deve estar dentro dessa aliança? Agora, por que será que sabendo disso tudo, a gente não consegue servir na aliança? Primeiro porque a aliança ela pede da gente santificação. A aliança pede da gente uma contrapartida àquilo que Deus já fez. Ainda que você não passe pela aliança, ainda que você não tenha que passar pelas duas metades, você tem que responder com santificação. Você tem que responder ao chamado de Deus com a tua própria vida em responsabilidade. Mas muitas vezes nós ficamos dando desculpa. Nós ficamos dizendo para o Senhor que ainda não é tempo de servir o Senhor. Nós fazemos tudo mecanicamente, nós viemos para a igreja, mas nós cumprimos tabela. Mas é tempo de se levantar em aliança com o Senhor. É tempo de você entender que a graça é uma porta que ainda está aberta, mas o Senhor tem um tempo para fechar. É tempo do povo se levantar em santificação. Deus está procurando justiça sobre a terra. Deus está procurando homens e mulheres que sirvam a Deus com integridade. Abraão serviu e o Senhor mudou o nome dele. Mas você teve o nome trocado? Porque quando Deus troca o nome, Ele troca o caráter. Abraão deixou de ser Abrão, pai exaltado, para se tornar Abraão, um pai de multidões. E o quanto você foi transformado pelo teu encontro com o Senhor? Porque eu sou sincero em te dizer, eu tenho visto muita gente sentada na igreja, mas sem nenhuma transformação na vida pessoal. Um discurso bonito na igreja, mas no dia a dia, nenhuma prática cristã. Me aterroriza saber que lá fora tem pessoas que não dão empregos para crentes, porque são maus pagadores, porque são pessoas desonestas, porque são pessoas que se comprometem e não cumprem, falam e não cumprem. Me aterroriza o coração. É para isso que foi feita a aliança com Abraão, e é para isso que nós somos chamados na aliança de Abraão. A primeira questão envolvida na aliança é fé. Mas fé é um ato de ação. Fé não é uma confissão positiva. Fé é declaração de que o meu comportamento está alinhado com a minha boca. Fé é uma declaração de que o meu testemunho vai chegar antes nas pessoas. E elas vão ver em mim o fruto da minha fé. A palavra do Senhor diz que a vontade de Deus é que nós produzamos frutos e que este fruto permaneça. Que tipo de fruto? Depois da aliança, que tipo de fruto tem na tua vida? Continua mentindo do mesmo jeito, continua falando do mesmo jeito. A boca que louva o Senhor fala palavrão. A boca que canta o Senhor continua bebendo. A boca que diz que ama fala mal pelas costas. A igreja que foi lavada pelo sangue está repisando o sangue. A igreja que foi comprada pelo sangue de um cordeiro puro, imaculado, morto antes da fundação do mundo, está brincando de amante. Não quer compromisso, quer ficar. Não quer estreitar a aliança, não quer entender o poder da aliança. Quer, na verdade, ficar com o Senhor. Eu me aproximo de Deus quando eu estou aflito, mas quando eu tenho que trazer gratidão, eu não apareço na igreja, eu não tenho prontidão em obedecer ao Senhor, eu não tenho o coração pronto para louvar o Senhor. Quando o Senhor estabeleceu essa aliança com Abraão, Ele estabeleceu para que visse em nós o mesmo fervor, a mesma obediência, a mesma humildade que Ele encontrou no coração de Abraão. Ah, mas Abraão era super-homem. Não.
Ah, mas Elias era super-homem, não. Ah, Gideão era super-homem, não. Foi como homens que eles venceram a si mesmos e se levantaram para fazer a vontade de Deus. Não há nada em você que te impeça de ser servo de Deus. Não há nada em você que te impeça de viver a aliança plenamente, passando pelo meio, se comprometendo e dizendo: Senhor, pode contar comigo, pode mudar o meu nome, mas antes de mudar o meu nome, muda o meu caráter. Talvez hoje você esteja aqui para ouvir isso. Abre por favor em Hebreus no capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Perdão, capítulo 11, verso 8. Hebreus capítulo 11, verso 8. Todos acharam? Pela fé, Abraão, homem transformado, de caráter mudado, homem com uma história diferente, homem que aceitou a aliança e agora age conforme a aliança, não é mais Abrão, agora é Abraão. Pela fé, ele sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, ele habitou nas terras da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque ele esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Você tem uma cidade. Paulo diz que você é peregrino sobre a terra. Mas para você herdar essa nova cidade, essa Jerusalém que está reservada aos santos da aliança, precisa haver uma completa transformação do teu coração. Pela fé também a mesma Sara, agora Sara, não mais Saraí, porque esperou no Senhor, obedeceu, recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porque teve por fiel aquele que tinha prometido. Também, pelo que também de repete assim, e você se sentindo sozinho, e você achando que é na tua força, e você achando que é insuficiente para viver a promessa. A Bíblia diz, pelo que de e já amortecido. Sabe o que é amortecido? É sem condição nenhuma, é fora de tempo, é impossível aos olhos humanos. Talvez você esteja amortecido hoje. Um só é você, mas talvez teu casamento já está morrendo. Um só é você, mas talvez a tua fé está morrendo. Um só é você, mas talvez a sua saúde está te castigando. Um só é você, mas talvez você está desistindo da caminhada. Mas por que se tornou forte, porque ousou confiar em Deus, ousou entrar na aliança, ele foi pai de gerações. Ele foi pai de grande geração. Descenderam tantos em multidão, como as estrelas dos céus, e como a inumerável areia que está na praia do mar. Deus continua sendo um Deus de aliança. Deus continua esperando homens e mulheres dispostos a se levantar e dizer: Senhor, pode contar comigo. Senhor, eu quero andar por esse caminho. Porque a Bíblia diz no livro de Isaías que existe um caminho santo. Esse caminho santo passa pela aliança. Até o louco não vai perder esse caminho, mas esse caminho passa pela aliança. Eu quero que você fique em pé, por favor. E eu quero que você comece a pensar. Eu quero que você hoje se comprometa verdadeiramente a restaurar a tua aliança com o Senhor. A dizer: Senhor, eu preciso. Senhor, eu preciso, Senhor, entrar nessa aliança. Mas eu preciso que o Senhor me atraia para ela. Talvez hoje eu esteja fora dessa aliança e eu não tenha me dado conta, Senhor. Porque eu tenho servido a uma igreja, eu tenho servido a um pastor, mas eu não tenho servido ao Senhor. Mas hoje eu quero entrar na aliança, Senhor, porque o Senhor continua sendo um Deus de aliança. O Senhor continua sendo um Deus que me atrai com cordas de misericórdia e com entranháveis, Senhor, afetos que nascem no teu coração. Erga tuas mãos para os céus, comece a orar. Diz: Senhor, eu preciso restaurar a minha aliança. Um dia eu peguei a aliança que estava no meu dedo, a minha aliança